Olá, amigos do IFCE no ar, você que nos acompanha aqui ao vivo pela Rádio FM Universitária e também que nos assiste pelo YouTube e nos escuta pelas plataformas de áudio, né? O IFCE no ar, que agora também está no Spotify e no Anchor. Hoje a gente recebe o nosso pró-reitor de Administração e Planejamento, professor Helber Saraiva de Santiago, que vai conversar com a gente sobre o orçamento do IFCE para 2021, além de ações relacionadas à infraestrutura, né, ações que são impactadas justamente pela questão do orçamento. Então, primeiramente, olá, professor Helber, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Olá, Ícaro, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco sobre essas questões no que diz respeito à parte da administração e principalmente do orçamento do IFCE. Pronto, professor, para a gente começar, né, recentemente foram anunciados alguns cortes em relação ao orçamento da União e até uma expectativa de redução em relação ao orçamento dos institutos federais, das universidades federais, né? Esse quadro é real, como é que isso está impactando o IFCE especificamente para 2021? Então, quando se fala de orçamento do IFCE, em termos de orçamento geral da instituição, nosso orçamento de 2021 ele é maior, 4,19%, do que o orçamento de 2020, tá certo? Então, de uma forma geral, o nosso orçamento esse ano veio maior, 4,19%. Só que existe dentro do orçamento vários grupos de despesas e a parte de pessoal, ela tende a crescer anualmente pela contratação de novos servidores, pelos próprios planos de carreira. Então, no que diz respeito à parte de pessoal, o nosso custo aumentou e o nosso custo com o funcionamento, que é a parte que paga água, luz, energia, esse sim, nós tivemos um orçamento reduzido, tá? Em torno de 10% foi reduzido nessa parte do funcionamento. Mas se nós olharmos o global, o orçamento do IFCE esse ano está maior do que o de 2020. Certo. E, professor, a gente tem algumas obras em andamento no IFCE, né? Esse orçamento separado, né, enfim, reservado para o IFCE em 2021, de alguma forma implica em alguma coisa na continuidade dessas obras ou a continuidade está garantida? Essas obras, que são em torno de 40 obras que iniciaram ainda na gestão do professor Vigílio, a contratação dessas obras, elas estão em andamento e foi recurso de 2020, né, empenhado em 2020, contratado em 2020, porém, com a elevação de custos da construção civil, depois de um ano, as empresas podem pedir o realinhamento desses preços, porque é algo realmente previsto em legislação, e é possível, né, que essas construtoras solicitem algum realinhamento. E aí nós temos na instituição, no orçamento 2021, em torno de 2 milhões de reais para investimentos. Então, esse recurso deverá ser destinado, boa parte dele, ou então todo, para garantir a conclusão dessas obras. Então, nós estamos com esse planejamento para que a gente tenha a garantia que as obras vão ser concluídas ainda esse ano. Certo. E, professor, também sempre gera uma certa apreensão de um risco de descontinuidade de outras ações, né? Por exemplo, questão de capacitação de servidores, aquisição de materiais e suprimentos, tem a parte de assistência estudantil, né, que também gera muita expectativa dos estudantes. Alguma dessas ações pode sofrer algum tipo de redução, ser prejudicada em relação a essa questão do orçamento, ou também não tem problema? Nós não tivemos nenhum corte ou bloqueio na ação de assistência estudantil, ela está integral, nós já estamos com 100% dela liberada, nós não tivemos nenhum bloqueio na ação de capacitação de servidores, também não, tá? Também está 100% liberada. A única ação que tem uma sigla, né, essas ações orçamentárias, chamada 20RL, essa de funcionamento, é a única que teve esse bloqueio, tá? Bloqueio de 20%. Ou seja, nós estamos no mês 5, mas nós já temos liberado, nessa única ação que há um bloqueio, ela está liberada 80%. Então, nós não temos hoje nenhum tipo de problema com esses pagamentos, né? A gente percebe, historicamente, que no segundo semestre, com a arrecadação do país,
esses bloqueios tendem a cair, então a gente espera que lá em setembro, outubro, até esse próprio 20% que está bloqueado seja também liberado, né? E é importante também esclarecer, Ícaro, que temos recursos de emendas parlamentares que são extra-orçamentários. Esses recursos ele tem um outro fluxo no processo de pagamentos, né? Então, nós estamos aguardando o financeiro dessas compras que foram realizadas por emendas, aí são compras de equipamentos, vários campi utilizaram desse recurso de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos. Então, a gente tem sempre sido contactado por fornecedores, a gente está acompanhando, mas a previsão desse financeiro para as emendas é de 10 de junho. Então, assim, está tudo sendo monitorado e a gente acredita que não teremos problema, de forma alguma, com o funcionamento da instituição. Até para esclarecer, professor, em relação a essa questão das emendas parlamentares, né, que no ano passado o IFCE até conseguiu um grande norte, né, nessa questão das emendas parlamentares para estar complementando o orçamento da instituição. Para além dessas emendas que foram viabilizadas no ano passado, existe alguma expectativa de estar viabilizando, articulando novas emendas para 2021? Sim, as emendas, esse processo de busca por emendas é um fluxo contínuo, né? Nosso reitor, professor Vauli, está sempre em contato com os parlamentares e a gente pode ainda conseguir, em 2021, emenda para executar esse ano, tá? São recursos que chegam extra-orçamento, muito interessantes, que a gente pode estar construindo novos equipamentos, novas estruturas físicas, ou adquirindo novos equipamentos, ou investindo mais nessa questão de TI, que é algo muito importante hoje, né, na nossa vida, né, com essa questão do remoto, com a questão desse sistema de ensino que nós estamos presenciando hoje. Então, é importante demais esse extra-orçamento, né, essa busca constante por recursos extra-orçamentários. Pronto, a gente falou de algumas possíveis ações que poderiam ser impactadas por essa questão, né, do bloqueio orçamentário. Tem também uma questão que sempre gera uma certa apreensão entre os nossos colaboradores, que é a questão dos terceirizados, né? Existe algum risco também em relação a essa questão dos terceirizados, ou o orçamento que a gente dispõe garante a continuidade dos contratos? Pois é, os terceirizados está exatamente nessa 20RL, que é essa ação de funcionamento. Ela está com bloqueio de 20%, porém, até setembro, outubro, em média setembro e outubro, a gente vai ter recursos para arcar com esses compromissos, né? E a gente espera que esses 20% seja liberado lá. Existe um contrato, né, entre o IFCE e essas empresas de prestação de serviço, e existe um outro tipo de contrato que é da empresa para com o funcionário, né, que é o terceirizado. Então, são contratos distintos. No nosso tem uma previsão, né, de possivelmente um atraso. Isso não implica em atraso de salário de funcionário terceirizado, né? Caso tenha algum atraso por parte do governo, a empresa não pode repassar. A relação trabalhista dela com o empregado é pela CLT, até o 5º dia útil tem que efetuar o seu pagamento, enfim. A gente não acredita que vai ter nenhum tipo de problema também não nessa terceirização, tá certo? Certo. E, professor, um tema assim, que foi muito discutido desde o ano passado, né, quando a gente ainda não tinha meio que a dimensão de quanto tempo se prolongaria essa pandemia, era a questão das adaptações estruturais que seriam necessárias nos nossos campi, nas salas de aula, para viabilizar um futuro retorno ao ensino presencial, ou até ao ensino híbrido, né, que é uma questão também que já está sendo feita por algumas escolas particulares. A gente ainda não sabe, né, quando é que vai ser possível esse retorno, pelo cenário da pandemia, de muita incerteza, mas há uma expectativa de que quando isso possa vir a acontecer, né, quando a nossa comunidade estiver imunizada e for seguro esse retorno, de que essas adaptações sejam necessárias, porque o vírus não vai parar de circular no país assim, num passe de mágica, né? Então os cuidados terão que continuar, essa questão da ventilação das salas de aula, por exemplo. Então, como é que estão essas ações de adaptação da infraestrutura física dos nossos campos e das salas de aula, professor? Olha, existe um plano, né, de contingência do FCE, de combate à pandemia, e esse plano ele foi construído a muitas mãos, né? Cada campus tem o seu orçamento próprio para execução do seu custeio, das suas ações. Eu sei que muitas ações que foram realizadas em muitos campos, a instalação de pias, né, a aquisição de álcool, a produção de álcool, face shield, enfim. Mas as questões mais assim de infraestrutura, isso ainda está sendo discutido, né?
como será feito, de que forma. Cada campus tem uma infraestrutura diferente, então tem que se estudar cada caso. Nós estamos à disposição, a Pró-Reitoria de Administração, para colaborar nesse processo, né? Hoje nós temos centrais de compras distribuídas, são 9 em todo o estado. As aquisições, elas são agora por grupos de camp. Então, esses processos estão em andamento e são fundamentais para quando ocorrer esse retorno híbrido, né, ou presencial, ninguém tem data para isso, que isso seja feito para que traga toda a segurança para toda a comunidade, estudantes, técnicos, administrativos e docentes. Certo. E, professor, aproveitando essa questão do ensino remoto, né, às vezes a gente vê na internet algumas discussões sobre essa questão de orçamento, e aí uma espécie de contraposição de que o ensino remoto nas universidades, nos institutos, até nas escolas do Estado, por exemplo, representaram também uma economia, porque os servidores, os alunos não estão no campus, não estão nas escolas, e aí você economiza com energia, com suprimento. Qual é a realidade em relação a essa discussão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode ter uma economia por um lado, há um investimento muito grande, maior na parte de TI, por exemplo. Eu sei que o senhor assumiu a pró-reitoria agora em março, mas deve ter tido um processo de transição com o pró-reitor anterior, o professor Tássio, né? E aí, assim, do quadro que a gente tem no IFCE, dessa experiência de 2020, que o senhor ainda não era pró-reitor, e agora já desde o começo de 2021, foi possível algum tipo de economia em função do funcionamento remoto? Esse valor foi reinvestido em outras ações? Como é que é esse quadro? Nós estamos tendo economia com energia, não só pela questão do modelo atual remoto, mas também pela instalação das placas solares que foram instaladas, né, no decorrer do ano passado. Isso está nos trazendo uma redução de consumo, porém ainda está em ajustes, porque quando se contrata energia, você contrata uma demanda, tem a demanda contratada. Então, para você ajustar isso, aferir, para ver qual demanda cada campus precisa, isso demora um tempinho e até no momento atual é complicado a gente dimensionar porque ele não está funcionando. E quando você modifica o fator de demanda ao contrato, isso pode impactar algum período depois só, você vai poder mudar de novo. Então, assim, temos uma redução de energia? Temos, mas ela ainda será maior no decorrer desse ano, do próximo, porque esse ajuste fino está sendo feito, né? Temos economias com diárias e passagens, por exemplo, é outra economia interessante, né? Ninguém praticamente está se deslocando, não está tendo custos com diárias e passagem, porém nós temos um investimento que vem sendo feito, tanto com orçamento próprio, como também com um recurso extra que foi conseguido no ano passado para aquisição de tablets, chips, e esse ano nós já estamos com processos em andamento para aquisição de novos tablets, né, e chips também. Então, essa redução ela vai se voltar para essas ações que são estratégicas, né? Não só agora, mas daqui para frente, essa questão de utilizar ferramentas remotas, eu acho que vai ser uma prática. Mesmo no momento que voltar presencial, essa prática do remoto vai estar sendo como algo a complementar, né, o ensino tradicional que a gente já tinha. Então, a economia é toda revertida nessa parte de infraestrutura de TI. E, professor, você citou a questão da energia solar, né, que foi um investimento de destaque da Pró-Reitoria de Administração no ano passado. Como é que está a previsão do início e funcionamento dessas placas de energia solar nos campos? Talvez quando houver esse retorno presencial, que a gente ainda não sabe quando será, elas já estejam funcionando, operando, ou há uma variação entre os campos? Como é que está a situação? Na verdade, foram investidos 9,1 milhões, né, na instalação de 124 usinas fotovoltaicas de 18,48 quilowatt-pico, né? Nós já estamos funcionando, elas já estão operando nos campos todos, tá? Mas o nosso projeto maior ainda é para ampliar mais, tá? Então, essa, digamos, foi uma primeira etapa, uma etapa importante, né? Que nós fizemos uma implantação muito grande, porém, a gente quer ampliar, né? Inclusive, o professor Vaulito está indo recente a Brasília com alguns pleitos, e um deles é mais recursos para essa questão de ampliação dos painéis, para que a gente possa ter autonomia em energia elétrica. Bom, professor, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria, como última pergunta, pedir para o senhor dar um destaque, né, de que ações a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento deve estar implementando nos próximos meses, enfim, ainda nesse desafio do funcionamento remoto da instituição. Quais são, digamos que, as prioridades dos próximos meses na Pró-Reitoria de Administração? Bom, obrigado, Ícaro. Olha, nós estamos fazendo alguns trabalhos a gente está sempre melhorando. A instituição
sempre tem essa necessidade, né, de aprimorar cada vez mais os processos, de melhorar cada vez mais. Nós estamos fazendo alguns BIs, né, algumas dashboards, algumas visualizações para que a gente torne público toda essa questão da execução orçamentária, né, que a gente possa estar de forma mais transparente. E são números públicos que estão no portal da transparência, só que às vezes não é tão fácil o acesso, né, chegar lá, clicar em vários pontos. Enfim, a gente quer trazer para uma visualização mais amigável, mais fácil, que a gente possa estar monitorando, nós, gestão, toda a comunidade e a sociedade, como está a execução de todas as ações orçamentárias. Essa é uma ação importante que nós estamos fazendo. Estamos também revisando todos os nossos documentos normativos, estatutos, regimentos, né, que precisam sempre passar por atualizações. Então, a gente está percebendo esse momento agora de uma atualização desses normativos, como também regimentos dos campos, enfim. São ações que estão sendo tocadas pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional, e temos também a DIRAD, que é a Diretoria de Administração, que está com todas essas ações no que diz respeito a aquisições, gerindo essas centrais de compras, também acompanhando toda a parte de infraestrutura. Tem um departamento de infraestrutura. Nós estamos também estudando a questão da acessibilidade, as adaptações que os campos precisam ter, né? Nós temos estruturas físicas antigas, né, que não foram pensadas na época para a questão do cadeirante, enfim, toda a questão de acessibilidade também está sendo planejada para que a gente, no futuro próximo, continue, né, nesse trabalho. É um trabalho que vem sendo feito, mas precisa avançar mais nessa questão da acessibilidade. Então, a Pró-Reitoria de Administração tem duas grandes diretorias, uma de planejamento e outra de execução. Então, são essas frentes principais que nós estamos tocando agora. Beleza, professor Heber, obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui prestando essas informações importantes, relevantes, até por esse caráter de transparência mesmo que o senhor citou aí para a nossa comunidade acadêmica, para os ouvintes, né, para a sociedade cearense de uma forma geral. A gente lhe agradece e deseja sucesso nas ações na frente da Pró-Reitoria. Agradeço, Icaro, pela oportunidade. Sempre que precisar, pode nos chamar, que estaremos aqui presentes. Tá bom. Pois o programa IFCE no Ar vai terminando por aqui, para você que nos escuta ao vivo na Rádio Universitária FM, e também para você que nos assiste a qualquer momento no YouTube ou nos ouve nas plataformas digitais do Spotify e no Anchor. A gente volta com o programa ao vivo e inédito na semana que vem. Até lá, tchau!